Estamos hoje aqui para a leitura de mais um capítulo do livro O que faz o amor durar. Muito bem, hoje então nós vamos começar com o primeiro capítulo, que é avaliando a sua métrica de confiança, certo? Muito bem, então eu vou ler algumas coisas aqui e vou explicando o que o Gottman diz, o que ele entende por a métrica de confiança dentro de um relacionamento, certo? Formulei minha métrica de confiança pensando na lealdade entre as pessoas como uma teoria dos jogos. A teoria dos jogos é um ramo da matemática que se aprofunda em aspectos da confiança, mas cujos objetivos iniciais não tinham a ver com salvar relacionamentos. Ela foi popular durante a Guerra Fria, quando analistas achavam que averiguar o processo de tomada de decisões daria uma previsão mais exata do comportamento dos grupos ou nações hostis durante os confrontos. A teoria dos jogos é baseada nos cálculos elaborados pelos doutores John von Neumann e Oscar Morgenstern em seu livro Theory of Games and Economic Behavior. Okay? Então, olha só que bonito isso. Eu sempre gosto de fazer uma pausa neste momento e falar que um dos maiores pesquisadores no mundo hoje sobre relacionamentos usa matemática nas relações. E aí as pessoas me perguntam, mas para que serve matemática na psicologia? Para muita coisa, tá? Obviamente estou fazendo uma defesa da matemática que eu amo de paixão, embora não consiga muito tempo para estudar ela, mas eu amo ela de paixão. Shakespeare afirmou que o mundo é um palco. Todavia, para o teórico dos jogos, o mundo é um estádio e somos todos jogadores. Seja nosso confronto durante um jogo de futebol, uma guerra ou uma briga de casais por causa das louças sujas, seguimos certas regras, algumas especificadas, outras não. Na base dessas regras, há a presunção de que somos todos racionais e, portanto, não queremos maximizar nossos próprios benefícios, o que os teóricos do jogo chamam de nossas recompensas. O jogo de soma zero talvez seja o conceito mais consagrado da teoria dos jogos. Em competições desse tipo, cada lado quer maximizar sua própria recompensa e impedir que o oponente tenha conquistas. Aquele famoso jogo de tênis, tá? Então, eu quero ganhar de você. Você não quer perder para mim e você quer ganhar de mim. Então, a minha falha se torna o seu ponto. A tua falha se torna o meu ponto. E o meu bom desempenho se torna a sua falha. Tá? Então, eu contra você. Tá? Ok? A maioria dos cenários da teoria dos jogos presume que, para que um lado tenha maior recompensa, deve influenciar o que o outro lado faz. Eis um exemplo de um casal em um novo relacionamento. Imagine que Jenny e Al acabaram de se mudar para um condomínio de casais e querem achar a melhor maneira de dividir as detestáveis tarefas do lar. A teoria dos jogos presume que, assim como os Estados Unidos e a União Soviética, Jenny e All não confiam um no outro. E aí a gente vai começar a brincar um pouco com isso. Como jogadores racionais, Jenny e All sabem que só há 4 maneiras de dividir as tarefas do lar. Nenhum dos dois limpa a casa, ambos limpam, ou um limpa e outro não. Cada um quer o melhor resultado para si. Tá? Então aqui a gente já começa a ver como que ele estuda de verdade a relação humana, né? Porque esse é um conflito entre todas as pessoas, todos os casais do universo, né? Quem lava, quem não lava, pasta de dente, né? Mexe tudo para cima, mexe tudo para baixo, deixa tudo escambalhado, né? Como é que fica? Então, a história da casa suja de Jenny e All pode parecer insignificante, porém demonstra com exatidão a falta de confiança. Se vocês não acreditam em seus companheiros, partem do princípio de que um dos dois deve mudar para que você maximize as suas próprias recompensas. Da mesma maneira, seu cônjuge quer mudar o seu comportamento para atender os seus motivos egoístas. Quando há muita falta de confiança, nenhum dos dois inclui o bem-estar do outro nos cálculos. Então aqui a gente já começa a entender um pouco o que ele vai chamar de confiança e de traição. Eu me relaciono com você. Eu quero maximizar o meu bem-estar. E eu não olho para o seu bem-estar. Então nós começamos a disputar. Eu começo a querer mudar o seu comportamento. Eu quero que você mude. Eu quero que você faça ou deixe de fazer coisas porque eu estou olhando para mim e as minhas recompensas. Eu olho para eu. Eu não olho para você.
Eu olho para você apenas enquanto alguém que vai ou não dar para eu o que eu quero. E você faz o mesmo, né? Olha que legal. E aí, como você está fazendo o mesmo, o que vai acontecer? Nós vamos começar a brigar. Porque, obviamente, as mudanças de comportamento que eu quero não são as mudanças de comportamento que você quer. E as mudanças de comportamento que você quer não são as que eu quero. Porque você está olhando para você e eu estou olhando para eu, ok? Muito bem. Invertam essa descrição de falta de confiança e terão a minha definição do seu oposto. A confiança não é uma qualidade vaga que cresce entre duas pessoas. É o estado específico que existe quando vocês dois estão dispostos a mudar o seu próprio comportamento para beneficiar o outro. Quanto mais confiança há em um relacionamento, mais vocês cuidam um do outro. Seu parceiro o protege e vice-versa. Em uma relação de confiança, vocês sentem prazer quando o outro tem sucesso e preocupação quando ele ou ela está mal. Não há como ficar feliz se suas recompensas machucam quem amam. Ok. Então, aqui a gente já tem muito conteúdo para muitas sessões de terapia, para a terapia inteira de um determinado casal, tá? Então, o que ele está falando aqui? Eu quero mudar o meu comportamento. Eu não espero você me mandar. Eu olho para você e eu quero cuidar de você. Não cuidar no sentido de pai, entendeu? Numa coisa paternalista, porque aí também a gente entra, às vezes, em alguns problemas. Mas eu quero ver você satisfeita. Por que eu quero te ver satisfeita? Porque quando você está satisfeita, é melhor para mim. E é melhor para você. E é melhor para nós dois. Então veja a diferença do primeiro quadro. Eu quero o que é melhor para mim. E eu exijo mudanças suas. Eu não estou olhando para você. Eu não estou olhando para a relação. Eu estou olhando para mim. Segundo caso, eu mudo o meu comportamento. Porque isto vai deixar você mais satisfeito. E eu faço isso porque eu quero ver você satisfeita, eu satisfeito e a relação satisfeita. Percebem a gigantesca diferença de um comportamento que mais tarde a gente vai entender com falta de confiança e traição e de um comportamento de confiança, né? Não é simples isso daqui. Quando ele fala aqui, por exemplo, né? Não há como ficar feliz se as suas recompensas machucam quem ama. Gente, isso daqui é tema de terapia de muita gente e de muitos casais. Muitos. Mas ele se fere, ela não gosta, ele não gosta, mas eu quero fazer. Porque eu sou assim, porque isso, porque aquilo, 1,5 milhão de justificativas. Né? Então, só nisso daqui, só nessa frasezinha aqui, já tem muito trabalho emocional para ser feito. Né? Quanto mais confiança em um relacionamento, mais vocês cuidam um do outro. Seu parceiro o protege e vice-versa. Em uma relação de confiança, você sente prazer quando o outro tem sucesso. Isso daqui também é tema de muita terapia. Tem muita gente que não sabe ficar feliz pelo sucesso do outro. Tem muita gente que não se importa com o sucesso do outro. Tem muita gente que está olhando para si, o outro está tendo sucesso, vai que bom para ele. Cadê o meu? Né? Então, só nesse parágrafo aqui, a gente podia pegar esse parágrafo e ficar assim, o resto do tempo falando sobre esse parágrafo, de todos os problemas que giram em torno disso daqui, né? Porque isso daqui já é bastante pano para manga. Tá? Muito bem. Aqui eu vou continuar então a leitura. O pensamento principal de All não vai ser melhor passar o aspirador de pó para que Jenny queira fazer sexo mais tarde. Em vez disso, ele vai pensar, vou passar o aspirador porque Jenny está preocupada em não ficar desgastada que nem a mãe dela, e eu não quero que ela se sinta assim. Então aqui ele está dando um exemplo. Eu não vou ler tudo, porque senão fica uma leitura muito extensa, mas assim, ele fica falando desse caso e do que a Jenny quer, o que o Al quer, e aí ele vai dando vários exemplos aqui a respeito disso. Então, né, uma das recompensas, qual seria uma recompensa do Al? Ter sexo. Qual seria uma recompensa da Jenny? Não ficar estressada que nem a mãe dela ficava. Então aqui ele dá um exemplo do que é pensar de forma egoísta e o que leva à traição. O Al pensar, eu vou passar o aspirador porque eu quero ter sexo. Aqui eu tô olhando para mim. Eu não vou passar o aspirador porque eu tô olhando para você.
Eu vou passar o aspirador porque eu quero ter sexo mais tarde. Então você vai ter que dar um jeito de mudar o teu comportamento e ficar toda louca para fazer sexo comigo mais tarde porque eu passei o aspirador. Esse é o pensamento que leva mais tarde à traição, onde a gente tem a falta de confiança, tá? O outro pensamento, eu vou passar no aspirador porque eu sei que isso é bom para você, porque você me disse que quer não se sentir tão sobrecarregada que nem a sua mãe. Então eu passo o aspirador para fazer você se sentir bem. Ponto. Aqui, cadê o sexo que o UOL queria? Não tem aqui. Eu não estou olhando para eu. Eu estou olhando para eu querer que você fique bem. Você está bem? Ótimo, eu estou feliz com isso. E eu sei que a relação nossa ganha com isso. Percebe? Então aqui é algo bem diferente, bem mais interessante, bem mais circular. Okay? Na teoria dos jogos, a decisão do casal de limpar a casa juntos é uma encenação do equilíbrio de Nash. Né? Então aqui ele vai falar o que significa isso, o que é o equilíbrio de Nash. Tá? Em todos os experimentos, eu gravava as palavras e a linguagem corporal dos cônjuges enquanto estavam em conflitos. Isso me fornecia uma imagem clara de como cada um agia quando discordava. E também reunia os dados sobre como eles reagiam ao outro, graças a um equipamento de rediscagem de vídeo, que daí ele cita lá. Tem aqui também uma coisa que eu queria falar para vocês dos trabalhos do Robert Levenson e Laura Cartson, que é parte do trabalho do John Gottman. Então, esses dois autores, esses dois pesquisadores também fazem parte disso daqui. Eu queria que vocês conhecessem. Tá? E aqui, para fazer com que essa enorme quantidade de dados fossem manejáveis, reuni todas as respostas dos casais em 3 caixas que classifiquei como caixa má, mediana e magnífica. A má tinha todos os comportamentos negativos. Demonstração de raiva, crítica, beligerância, implicância, defensivas, tristeza, decepção, medo, tensão, reclamação, nojo, enrolação e desprezo. A caixa magnífica abrigava emoções e comportamentos positivos, como interesse, deleite, humor, risadas, animação, alegria, validação e empatia. O restante, as reações apáticas, que não são nem tão positivas, nem negativas, nem positivas, coloquei na caixa mediana. Se eu falasse para os casais em qual caixa coloquei o comportamento deles, talvez discordassem de algumas das minhas decisões. Entretanto, suas opiniões não teriam me desvirtuado, porque classifiquei suas palavras e linguagem corporal usando o que os psicólogos de pesquisa chamam de sistema de codificação baseado na observação. Então aqui ele está falando o que é uma caixa, o que é outra, como ele chegou a isso, e vamos tentar entender por que isso serve. Tá? Então, essas respostas revelaram que um casal sincronizado com um relacionamento de alta confiança. Suas recompensas dependiam do que o outro estava sentindo. Faziam avaliações baixas quando o cônjuge parecia triste ou chateado, independentemente de como eles se sentiam. Tá? Quando os casais em meus estudos tinham problemas para confiar no outro, os resultados eram diferentes. Vi momentos frequentes em que um companheiro ficava mal ou não esboçava reações diante da alegria do outro. Em vez de ficarem na caixa má juntos, havia pouca interdependência em suas reações. O que concluímos com toda esta análise é que os casais felizes nos meus estudos passaram mais tempo se comportando de maneiras magníficas e medianas combinadas, que lhes davam maior recompensa em menos tempo na caixa má ou má mediana, que ofereciam a cada um deles o mínimo. Em outras palavras, as classificações de ambos eram mais elevadas nos momentos em que as palavras e a linguagem corporal do cônjuge indicavam uma emoção positiva. Então, o que ele está querendo dizer aqui para a gente? Que nem sempre numa discussão todo mundo vai ficar bem o tempo todo. E que isso não é o importante. O importante é, você está na caixa má, você está chateada comigo, como eu reajo? A minha reação é visando o meu bem-estar, então eu quero que você saia logo porque eu quero parar de me sentir bem, que eu quero voltar a me sentir bem logo. Ou quando eu percebo que você está na caixa má, eu reajo de uma forma a tentar entender o que está acontecendo e fazer algo importante para você e para a relação. Aqui nós temos a construção da confiança. Quando eu estou olhando apenas para o meu bem-estar e apenas sempre para o meu bem-estar, aqui eu começo a prejudicar a relação. Aqui eu começo a quebrar a confiança. Porque aqui o outro começa a perceber que o outro não está aí para ele e para a relação.
E não tem como ter amor no meio disso tudo. Não tem como ter confiança no meio disso tudo. Ok? Muito bem. Depois de formular a métrica da confiança, prossegui para mais duas medições relacionadas que também previam o nível da felicidade do relacionamento. A primeira mede a confiabilidade de cada parceiro. Pode parecer impossível de distinguir, mas confiabilidade é diferente de confiança. O valor da confiança mútua de um casal indica até que ponto estão juntos na empreitada e se apoiam, ou seja, a coisa do casal. A confiabilidade indica disposição de um dos cônjuges em se sacrificar pelo relacionamento, de às vezes colocar as suas próprias necessidades em segundo plano porque a parceria é mais importante. Então notem que o Gottman ele não está falando de você se sacrificar à torta e direito. Ele está falando de você se sacrificar às vezes em prol da relação. Então, se isso é importante para a relação, eu consigo fazer um sacrifício. Se isso é só importante para você, não. Ser importante para o outro e isso alimentar a relação é o ponto de vista. Não é uma questão de eu me anulo e você tem todas as suas recompensas. Porque se eu estou fazendo isso, eu estou no ponto da não confiança. Você ganha tudo, eu perco tudo. Então não é disso que o Gottman fala. Ele fala, eu abro mão de algo porque eu vejo que neste momento, abrir mão disso vai te satisfazer e isso vai retroalimentar a relação. Então eu não estou olhando só para você, que é o oposto de olhar só para mim e dar errado do mesmo jeito. Tá? Então, quando os casais são confiáveis, eles enviam mensagens uns aos outros mostrando que a parceria é única e insubstituível. Durante as sessões de terapia de casal, se chama isso de criação do sagrado, porque sagrado e sacrifício têm as mesmas raízes, né, etiológicas das palavras. Ambas as palavras tiveram origem em práticas religiosas ancestrais que envolviam o sacrifício como forma de veneração. Em um relacionamento de longo prazo, onde há compromisso, o sacrifício demanda que os dois membros concordem em dar prioridade ao romance em detrimento de outros objetivos e sonhos. Então, nós dois estamos juntos aqui. Então, eu não estou olhando só para mim, não estou olhando só para você, eu estou olhando para isso que estamos criando junto. Então, algo que às vezes só eu quero e que prejudica esse nosso querer, eu consigo abrir mão porque eu olho para esse nosso querer que também é algo que eu quero. Então não é abrir mão, não é se anular, vocês percebem? Eu sempre gosto de frisar esse ponto, não é se anular. É diferente de se anular. Porque se eu me anulo, eu abro mão de algo que eu quero por causa que você quer isso. E não é disso que estamos falando aqui. Eu estou abrindo mão de algo que só eu quero, porque se nós dois quisermos nos manter juntos, é mais interessante este nós, que também é um desejo meu. Né? Então é abrir mão de um desejo pelo outro. Tá? E que nem eu falei no vídeo passado, o Gottman não é cego no sentido de achar que todo mundo tem que fazer isso o tempo todo. Ou seja, mais tarde vão ter aqui avaliações também de se está valendo a pena eu me sacrificar pelo nós. Tá? Então, é sempre essa questão, gente. Aqui a gente não tem fantasia, não. E o próprio Gottman tem depois, mais pro final do livro, várias situações que ele fala assim, olha, se isso está acontecendo, né, se separa, porque desse caldo aí não vai entornar. Né? Então, para terminar aqui essa parte, também pude computar uma métrica da traição, que calcula o quanto cada cônjuge está indisposto a se sacrificar pelo outro e pelo relacionamento. Se a medição de traição de um casal é elevada de forma consistente, ele corre um risco grande de infidelidade ou outra forma séria de deslealdade. A traição aparece quando os cônjuges apontam seus medidores em direções opostas. A perda dela é o ganho dele, e vice-versa. Sentem-se felizes quando o outro se sente pior. É como se esses casais estivessem sempre jogando uma perigosa partida de damas. Tá? Então, essa ideia da traição, vocês percebem que tem muito a ver sempre com essa ideia de eu estou indisponível para você e para nós e aquilo que te danifica me é bom. Né? Então, assim, que nem o caso lá do UOL. Eu passar o aspirador não é tão importante para mim, mas você estar disponível para fazer sexo comigo é. Então, se você está passando muito aspirador e está disponível para fazer sexo comigo e está se sentindo sobrecarregada com isso, bom, o problema é seu, porque o que eu quero é sexo com você, então tá tudo bem, eu tô tendo meu sexo, você tá tendo sua sobrecarga, mas esse é um problema seu. Eu não tô afim de olhar para tua sobrecarga, eu tô afim de olhar para o que eu estou ganhando. Só que o que eu estou ganhando está ocorrendo em detrimento do seu malefício. E quando isso
é para os dois lados, nós temos uma situação bem complicada, tá? Bom, o que é a métrica da confiança? Bom, aqui assim, calcular a métrica de confiança é uma coisa que eu vou falar para vocês comprarem o livro, porque tem uns testezinhos bem legais. E vocês fazerem isso junto com o seu parceiro, tá? Que é um negócio bem legal e que já só isso daqui já é muito terapêutico para muita gente, tá? Então assim, gente, esse foi o capítulo 1. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos capítulos. Beijo e até o próximo.